E eu observo o seguinte, né, de que o luto tem muito de cultural, né, próprio do tempo, da época, e vejo também que, escutando a Mariusa falar que ela ficou viúva depois de 50 e tantos anos de casada, né, e olhando para a minha viuvez, que se deu aos 19 anos de casada, eu percebo assim de que o luto ele é diferente, né? Quando se viveu uma vida toda e quando você fica viúva no meio, né, da vida. Eu fiquei viúva aos 38 anos, com 3 filhos. Muito jovem. Então, eu observo o seguinte: a dor, se preparar para perder alguém, a gente nunca, isso não existe, né? A gente fica, nossa, estou preparada para perder, a gente nunca está preparada. Mas viver, sim, viver todo esse tempo, que bênção, que graça, né? E poder viver e ter um casamento tão abençoador, tanto para um quanto para outro, né? O meu casamento, eu fui muito feliz, né? O Marcos era uma unanimidade, né? Porque ele morreu, mas quem o conheceu tem essa opinião sobre ele, era uma pessoa muito querida. Então, quando o Marcos morreu, e levando em consideração a idade que eu tinha, e ele ia completar 40 anos, e os filhos na adolescência, foi uma ruptura muito doída, né? Porque, assim, eu não perdi só o Marcos, né? Eu perdi o meu amor, eu perdi o meu marido, eu perdi o meu amigo, eu perdi o pai dos meus filhos, eu perdi o provedor, eu perdi o parceiro sexual, eu perdi o tesoureiro de casa, eu perdi a pessoa que fazia, o marido de aluguel era o Marcos, né? O aconselhador, o Marcos era professor, né, de universidade, então ele, quando ia explicar as coisas para os meus filhos, a Thalita, que era mais velha, ela falou assim: ai, pai, preferia apanhar do que escutar. Porque, assim, ele era muito didático, né? Então, ele ia da origem das coisas até lá ao final. Então, ele era muito pedagógico, né, nessa fala. Eu perdi a alegria da manhã, que ele acordava assoviando e cantando, né? Então, assim, são muitas perdas, né? Então, assim, a hora que eu me vi sem tudo isso que ele era na minha vida, eu também tinha o meu papel, né? Eu era me via como a mãe, a companheira, né? A que cuidava dos filhos, cuidava da casa, eu digitava os trabalhos dele de universidade, corrigia as provas e as notas lá dos alunos, né? E, e como foi que eu me percebi nesse momento? Perdendo tudo que ele representa para mim, essas perdas todas secundárias, entre aspas, e tendo que assumir esse papel que era dele e que ele fazia tão bem. Então eu tinha que estar no meu papel, tentar desenvolver os papéis dele, e não fazia tão bem porque eu não tinha essa habilidade, eu tinha que fazer isso, né? E ainda aceitar os novos desafios, né? E as frustrações de eu não fazer tão bem. Então, na época, eu decidi fazer um caminho mais longo, então eu voltei a estudar, foi quando eu fui fazer psicologia, né? Aí os meus filhos falaram assim: mãe, o papai morreu e nós perdemos a senhora também, porque eu saía cedo para trabalhar e voltava no final do dia da faculdade, né? Então, essas perdas todas, esse caminho que eu escolhi, fez com que eu questionasse muito Deus, né? Então, assim, eu tinha muita clareza, até os 38 anos de idade, da obediência a Deus, no caminho do meu coração como filha dele, mas eu não entendia o porquê, né? Deus levou, os projetos ficaram no meio, né? Então, depois de alguns anos, eu ressignifiquei esse lugar dessa comunhão com Deus, mas a fala da Mariusa também é a minha, apesar dos meus sentimentos, dos meus questionamentos, olhando hoje, eu já fiz esse exercício várias vezes, nem um dia Deus não estava comigo, nas mínimas coisas, nos mínimos gestos,
né, expresso através dos amigos, da família, mas foi um processo longo esse de eu ressignificar esse cuidado de Deus, né, e ele retirar da minha vida alguém que era tão amado e tão precioso, né? Então, a partir, né, desse luto e dessa grande perda, o caminho que eu fiz foi bem longo. Eu costumo avaliar hoje de que eu levei uns 10 anos para eu poder entender o lugar do Marcos na minha vida, o lugar do Marcos na vida dos meus filhos, né? Então, eu percebo que hoje tem muita saudade, mas muita gratidão também, pela bênção que foi o Marcos na nossa vida. Vejo o Marcos, os valores dele, a crença dele, o jeito dele andar até na vida dos meus filhos, né? Então, mas não foi um processo simples, não foi sem dor, muito pelo contrário, né? A imagem que eu trago de montanha-russa, então, às vezes estava tudo bem, às vezes eu ia lá embaixo, nessa solidão, né? Principalmente, eu lembro que as primeiras noites eu dormia na diagonal da cama, porque era um vazio tão insuportável, né, que eu tentava ocupar a cama na diagonal para lidar com esse vazio, que era muito, muito, muito doído, né? Então, eu acho que, como psicóloga, eu percebo assim, que o luto a gente vive também de acordo com a cultura, com a aceitação cultural e com o tempo com que a gente perde a pessoa, né? Eu acho que isso tem o tempo que a gente viveu com a pessoa e como a gente perde a pessoa, né? O Marcos foi assim muito rápido, estava tudo bem, de repente não estava nada bem, foi embora assim, né? Vejo nisso também um cuidado de Deus para com ele, né? De que foi muito Deus foi muito amoroso com ele.